Bom, hoje a gente vai mudar de assunto e a gente vai começar a ver jogos de balanceamento de carga. E deixa eu definir primeiro o que é um jogo de balanceamento de carga. A ideia é a seguinte: são dados N tarefas, digamos, N tarefas computacionais que você quer executar, aí M máquinas, então, digamos, M servidores, processadores, servidores de processamento que você tenha, tá? Então, você quer executar tarefas computacionais em servidores, tá? Digamos uma cloud ou algo do tipo. E cada tarefa computacional dessa, ela vai ter um peso, tá? Quão custosa ela é de ser executada, que eu vou denotar por WI. E cada uma dessas máquinas vai ter uma velocidade, né? Quão rápido ela consegue processar tarefas, que eu vou denotar por SJ. Então, é um jogo, então a gente tem jogadores, tá? E aqui eu vou supor que cada jogador controla uma única tarefa que ele quer executar numa dessas M máquinas. Tá? Então o que esse jogador vai fazer é escolher em qual máquina ele vai alocar a tarefa. Então imagina que você tem no seu laboratório várias máquinas que podem executar tarefas, certo? E você escolhe em qual máquina você vai dar SSH e colocar lá a tarefa para ser executada. Tá? Então, como cada jogador escolhe qual máquina ele vai alocar a tarefa, o conjunto de estratégias do jogador I, né, o SI, é M, é esse conjunto M. Esse conjunto M aqui é o conjunto de 1 até M, números inteiros de 1 até M. Tá? Então, sempre que eu usar essa notação, significa o conjunto de 1 até M, ou 1 até N, e assim por diante. Então, a escolha que os jogadores vão fazer de máquinas gera o que a gente chama de uma atribuição de tarefas às máquinas. Tá? Então, cada jogador, né, os jogadores de 1 até N, escolhe uma das M máquinas. Tá? Então, esse A vai ser uma função dizendo o que cada jogador I escolheu, qual máquina o jogador I escolheu. Tá? Tá bom? Então, só para ficar claro, a I é igual a J, significa que o jogador I escolheu a máquina J. E a gente também vai ter esse conceito de qual é a carga de uma máquina J. Tá? Por isso que o jogo é um jogo de balanceamento de carga. E essa carga eu vou denotar por LJ. E o LJ eu vou somar para todo jogador I que escolheu como máquina a máquina J. Tá? Então eu vou fazer a soma dos pesos das tarefas WI que estão na máquina J e eu vou dividir pela velocidade da máquina J. Então quanto maior a velocidade, menor vai ser a carga dessa máquina. E quanto mais tarefas, mais peso de tarefas, pior vai ser a carga dessa máquina. O custo de uma atribuição, né, que seria o nosso caso, nosso perfil de estratégias, tá? Eu vou ficar falando de atribuição, mas isso daqui, na fim das contas, é o nosso perfil de estratégias, né? Eu estou dizendo para cada jogador qual máquina ele escolheu. Então, o custo de uma atribuição de um perfil de estratégias A para o jogador I é a carga da máquina J que o jogador I escolheu. Então, o nosso jogo ele é definido pelo número de jogadores, o número de máquinas, o peso das tarefas dos jogadores e o peso desculpe, a velocidade de cada uma das máquinas. Esse é um jogo finito, né? A gente tem N jogadores, cada um com N estratégias. Então esse jogo ele tem sempre um equilíbrio misto de Nash por causa do teorema de Nash. Tá? Só que a gente vai focar, por enquanto, só em estratégias puras.
Tá? Então, apesar de existir o equilíbrio misto de Nash, eu estou preocupado aqui com equilíbrios puros. Tá? E a gente ainda vai considerar dois casos. Então, um caso que a gente chama de máquinas idênticas é o caso onde a velocidade de todas as máquinas é igual e eu vou assumir que é igual a 1 para simplificar as contas, tá? Para não ter que ficar aparecendo alguma constante lá. Então, pensa que está normalizado para 1. E a gente tem o caso que são as máquinas relacionadas, tá? Então, que é o caso geral, onde esses SIs podem ser diferentes entre si, tá? Tem um outro caso, que é o caso das máquinas não relacionadas, que é quando a velocidade que a máquina realiza a tarefa depende do peso da tarefa, ou depende da tarefa em si. Tá? A gente não vai considerar esse caso, tá? Mas esse seria o caso mais geral, que é cada máquina depender para pensar qual que é o tempo que demora para executar uma tarefa, depende da tarefa em si. Que é o caso, se você parar para pensar, talvez mais realista, quando você pensa que uma tarefa pode ter acessos a disco, acesso a processador, né, uso de processador, de memória RAM, de rede, etc. Então, no fim das contas, quando um computador vai executar uma tarefa, o tempo depende da tarefa em si, né? Não tem uma velocidade básica. Mas esse caso é bastante complicado, a gente vai focar em máquinas idênticas primeiro e depois em máquinas relacionadas. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é se esse jogo, quando eu penso só em estratégias puras, se ele tem equilíbrio. A gente sabe que ele tem equilíbrio misto, mas a pergunta é, será que ele tem equilíbrio puro? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é isso, que esse jogo de balanceamento de cargas, qualquer jogo de balanceamento de cargas, dado por N, M, os Ws e os Ss, quando eu olho só para estratégias puras, ele tem pelo menos um equilíbrio. Bom, então considera alguma atribuição A de, de jogadores, de tarefas às máquinas, tá? E considere um vetor, tá? Que eu coloco a carga de cada máquina em ordem decrescente. Então, digamos que eu tenho essas máquinas aqui, né? Pode ser que essa daqui é a máquina 3, essa daqui é a máquina 2, essa é a máquina 4, sei lá, não importa, tá? Então, o que importa é o seguinte, eu vou pegar as máquinas e eu vou ordenar elas pela carga, tá? De maneira decrescente. Bom, então, quando eu faço isso, eu comecei com uma atribuição qualquer, tá? Então, essa minha primeira atribuição me deu essas cargas, 10, 8, 7, 7 e 4. Mas isso daqui não é um equilíbrio. Essa tarefa vermelha, ela está insatisfeita, né? Ela é uma tarefa de peso 2, e aqui só para simplificar a figura, eu estou supondo que as máquinas são idênticas, tá? Mas a prova funciona também quando as máquinas são só relacionadas. Então essa tarefa aqui, ela está insatisfeita com essa atribuição, né? Porque ela olha e vê que se ela migrar para essa máquina, ela reduz o custo dela, tá? Então, hoje, a carga da máquina que ela está é 7. Se ela migrar para essa máquina, vai ser 4 mais o peso dela, 6, tá? Que é melhor do que 7, que é o que ela está pagando. Bom, então ela vai querer fazer essa mudança para cá, certo? E agora a gente vai ter essas novas cargas das máquinas. Tudo bem? E aí, eu ordeno de novo e eu encontro essa. Então ela fez essa migração e aí eu vou ordenar de novo e aí eu vou ter esse novo vetor de pesos, de cargas, desculpa, de cada máquina. Tá? Bom,
Isso daqui é um equilíbrio? Não, essa tarefa vermelha, olha e vê que ela pode mudar. É uma tarefa de peso 2, né? Se ela for para essa máquina, ela vai ficar numa máquina de peso 12, numa dessa de peso 9. Se ela mudar para essa, uma de peso 8, que é igual o que ela já tem, então ela não melhora. Então para ela não tem problema. Mas se ela migrar para essa última máquina aqui, ela muda de uma máquina de carga 8 para uma máquina de carga 5 mais 2, 7. Então ela melhora. Então ela vai querer fazer essa migração e ela vai fazer a migração e a gente vai ficar com essa nova atribuição. Depois que eu tiver essa nova atribuição, eu atualizo qual é o meu vetor que eu encontrei. Tá? Ordenei só as máquinas por carga e agora eu tenho esse vetor. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma atribuição inicial qualquer, tá? E a gente está olhando se tem algum jogador que está insatisfeito com essa atribuição, algum jogador que não está jogando uma resposta ótima, e aí a gente está trocando ele para uma máquina que seria a resposta ótima para ele. Tá? E aí a gente repete isso tantas vezes quanto for necessário. Tem uma atribuição, você acha um jogador que não está jogando resposta ótima, troca ele de máquina para ele ir para a resposta ótima, né? Faz ele passar a jogar uma resposta ótima, tem uma nova atribuição e repete. Tá? Num jogo qualquer, não num jogo de balanceamento de cargas, isso pode inclusive ciclar, tá? Porque pode ser que a hora que você troca de estratégia por causa de um jogador, o outro agora fica insatisfeito. É só você pensar pedra, papel e tesoura, certo? Se o jogador 1 está jogando pedra, o jogador 2 está jogando papel, o jogador 1 vai querer trocar para tesoura. Mas na hora que ele trocar para tesoura, o jogador 2 vai querer trocar para pedra. E na hora que o jogador 2 trocar para pedra, o jogador 1 quer trocar para papel. E assim por diante. Tá? Então, num jogo qualquer da teoria dos jogos, isso não precisa me levar a um equilíbrio. Tá? No caso pedra, papel, tesoura, esse equilíbrio puro nem existe. Mas mesmo que existisse, tá? Pode ser que ficar fazendo essas trocas não leve a gente a um equilíbrio. Mas esse não é o caso aqui no jogo de balanceamento de carga. Tá? A migração que vai acontecer de um vetor para o outro, então desse vetor para esse vetor, e depois desse vetor para esse vetor, e assim por diante, vai sempre ser por um lexicograficamente menor. Tá? Então é só olhar. Esse vetor, bom, eles são iguais aqui, são iguais aqui, são iguais aqui, mas aqui ele é 7, aqui é 6, então ele é lexicograficamente menor. Né? Pensa como se fosse uma palavra, nesse sentido de lexicograficamente menor, só que ao invés de palavras você tem números. Tá? Onde você teria caracteres, você tem números. Tá? Desse daqui para esse de baixo, também ocorre isso. Eles são iguais no começo, mas a primeira vez onde eles diferem, esse cara é menor do que esse. Tá? Não me importa o que acontece depois nesse outro pedaço, quando eu penso em ordem lexicográfica. Bom, então, no jogo de balanceamento de carga, essa, essa migração vai de um vetor lexicograficamente menor, vai para um vetor lexicograficamente menor. Por quê? Bom, quando você tem uma certa máquina, digamos essa, que tem um jogador que vai migrar, todo esse pedaço aqui tem carga maior do que a carga dessa máquina. Então, todo esse pedaço do seu vetor vai ficar igual na hora que você ordenar, certo? E aí a tarefa aqui vai pular de uma máquina para outra, e aí a carga dessa máquina vai diminuir, e a carga dessa máquina vai aumentar. Mas a carga dessa máquina vai aumentar para menos do que era a carga dessa máquina aqui. Tá? Então, quando você faz isso, você vai ter uma coisa lexicograficamente menor.
Então esse processo sempre termina, pegar uma atribuição qualquer e ir aplicando, e escolhendo um jogador que está insatisfeito, migrando ele para a melhor máquina dele, e assim por diante. Então esse processo sempre termina e ele vai terminar num equilíbrio. Por que ele sempre termina? E ele termina porque eu não posso ir para lexicograficamente menor para sempre, né? Tem um mínimo, tem um vetor mínimo de cargas que é o lexicograficamente menor, então o lexicograficamente mínimo. Esse processo não pode durar para sempre, tá? Então esse processo termina. Quando termina é porque ninguém está insatisfeito, ninguém quer migrar de máquina. Então se ninguém quer migrar de máquina é porque isso é um equilíbrio. Tá? Então a existência do vetor mínimo lexicográfico garante que o processo termina e a gente sabe que no mínimo lexicográfico, o mínimo lexicográfico é um equilíbrio. Tá? Bom, isso que a gente viu aqui a gente chama de dinâmica de resposta ótima. Porque a gente está pegando um perfil qualquer do nosso jogo, está escolhendo um jogador que não joga uma resposta ótima e está trocando a estratégia dele para uma resposta ótima. E a gente está repetindo isso. Então a gente chama isso de dinâmica de resposta ótima. Não significa que converge para um equilíbrio sempre, mas em vários jogos isso acontece. Bom, então a gente tem duas perguntas agora que a gente sabe que um equilíbrio existe. Tá? Quão ruim esse equilíbrio pode ser comparando com o que fosse ótimo para a sociedade? Então, falei que você vai usar máquinas do laboratório, né? Então, você vai tentar fazer o que é melhor para você, o seu amigo também, e assim por diante, né? Porque é um jogo. Mas, se você tivesse um administrador que pegasse a tarefa de todos vocês e escolhesse qual máquina jogar, se vocês não fossem livres para fazer a escolha, esse administrador poderia fazer o que fosse melhor para vocês como sociedade, mesmo que não seja o melhor para você individualmente. Tá? Então a gente quer saber quão ruim é quando eu comparo o que é melhor para a sociedade com o equilíbrio que os jogadores poderiam chegar. Tá? Outra pergunta que a gente pode fazer é: tá, quanto tempo demora para chegar num equilíbrio? Né? A gente tem uma dinâmica de resposta ótima, né, que a gente sabe que chega no equilíbrio, mas será que demora tempo polinomial? Será que demora tempo exponencial? Né? Porque se demora tempo exponencial para chegar no equilíbrio, bom, aparentemente isso não vai acontecer, né? Bom, a gente precisa definir o que é o custo social, então, né, o que é o custo para a sociedade por uma certa atribuição de jogadores para as máquinas. Para mim, essa atribuição, desculpa, esse custo social, vai ser a carga da máquina que está mais pesada, mais carregada. Tá? Que é o que a gente chama na literatura de make-span. Né? Basicamente é quanto tempo demora para você produzir todos os produtos, para você executar todos os processos nesse caso. Tá? Então você olha, é basicamente o tempo para completar o último processo, quando a gente fala em produção de produtos. Tá? Ou seja, que o custo social para mim vai ser o max dos LJs para o J sendo uma máquina. Tá? Bom, dado um jogo desses, determinar qual é o max-span mínimo, tá? Então qual que é o ótimo para a sociedade, é um problema NP difícil. Tá? Então, quando eu falei, o administrador poderia escolher, ele poderia escolher, mas o problema é NP difícil. Tá? Então, como que a gente vai medir a qualidade dos equilíbrios que a gente tem? Tá? Então,
eu posso definir um jogo de balanceamento de carga, né, dizendo para você o número de jogadores, o número de máquinas, o peso de cada uma das tarefas e a velocidade de cada uma das máquinas. Tá? E aí, bom, para cada escolha de valor N, M, os valores W, os valores S, você tem um jogo de balanceamento de carga diferente. Tá? Então, eu vou denotar por esse J caligráfico M todos os jogos de balanceamento de carga que tem M máquinas. Tá? Então, o N, os Ws e os S podem ser quaisquer, mas o número de máquinas está fixo em M. Eu também vou denotar por Nash J o conjunto de equilíbrios puros de um jogo J qualquer. Custo A vai ser um custo de uma atribuição A para esse jogo J. Tá? Talvez eu devesse colocar aqui assim, um custo J embaixo, tá? Mas eu não estou fazendo isso. OPTJ é o custo mínimo que uma atribuição para J pode ter. Tá? Então, o ótimo para a sociedade, o valor, o custo mínimo para a sociedade. Então, aí o que eu posso definir é o preço da anarquia. Vou denotar por POA, que é Price of Anarchy, para M máquinas. Isso daqui vai ser o seguinte. Vamos olhar por partes aqui. Tá? Então, se eu olhar esse pedaço, isso daqui eu estou pegando uma atribuição A, que é um equilíbrio de Nash, certo? E estou fazendo a razão pelo ótimo do jogo J. Tá? Então, isso daqui me dá essa razão do custo de um equilíbrio pelo custo ótimo social. Né? Por exemplo, se esse número for 2, significa que o custo desse equilíbrio é 2 vezes o custo ótimo social. Tá? Aí, nesse pedaço aqui, para um jogo J fixo, eu estou olhando para o equilíbrio de Nash, que me dá a pior razão entre esse custo, o custo desse equilíbrio, e o ótimo. Tá? Então, pode ser que esse jogo tenha vários... pode ser que, por exemplo, o ótimo do jogo é 2. Pode ser que tenha vários equilíbrios. Um com custo 4, outro com custo 2, e, bom, assim, e o outro com custo 8. Tá? Então, eu vou olhar para todas essas razões. O custo do A1 pelo ótimo, dá 2. O custo do A2 pelo ótimo, dá 1. O custo do A3 pelo ótimo, dá 4. E eu vou pegar o pior. Então, aqui daria 4. Certo? Então, essa parte da expressão mede quão ruim é o pior equilíbrio comparado com o ótimo. Tá? E aí, o que eu vou fazer é pegar o pior dessas razões sobre todos os jogos que tem M máquina. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Textualmente, o que a gente tem? O valor máximo da razão entre o pior custo de um equilíbrio e o custo da solução ótima entre todos os jogos. Certo? Então, pega cada um dos jogos com M máquinas, pega cada um dos equilíbrios daquele jogo e faz a razão do custo desse equilíbrio pelo ótimo. E pega o máximo disso tudo. Tá? Então, pega o máximo do máximo da razão. Agora, o preço da estabilidade, ele é um pouquinho mais confuso, apesar de ser meio parecido. Tá? É aquela mesma expressão que a gente viu antes, exceto que aqui eu troquei o máximo pelo mínimo. Tá? Então isso fica um pouco confuso, porque é o máximo do mínimo da razão. Então o que eu quero dizer é o seguinte:
pega a menor razão entre um equilíbrio e o ótimo de um jogo, certo? Um jogo J fixo. E aí agora olha entre todos os jogos qual é o maior valor que você obteve. Tá? Então pode ser que para algum jogo deu 1, para outro jogo deu 2, para outro jogo deu 1, para outro jogo deu 3, e você tinha 4 jogos. Tá? Então o preço da estabilidade vai ser 3, porque o melhor que você tinha em cada um dos jogos, certo? O melhor equilíbrio para cada um dos jogos, e aí você pega o pior valor que você viu. Tá? Isso daqui está me dizendo quão ruim pode ser o melhor equilíbrio de um jogo. Tá? Enquanto que o preço da anarquia estava me dizendo quão ruim pode ser o pior equilíbrio de um jogo. Bom, tanto o preço da anarquia quanto o preço da estabilidade vale pelo menos 1, certo? Porque é uma razão do custo do equilíbrio com o custo ótimo. O custo do equilíbrio nunca pode ser menor do que o custo ótimo, porque o custo ótimo é ótimo. O preço da estabilidade é 1 para qualquer M. Tá? Porque você faz o seguinte, pega o seu jogo, pega um jogo qualquer, J, com M máquinas, tá? Começa a dinâmica de resposta ótima a partir de... começa a dinâmica de resposta ótima a partir de alguma configuração de makespan mínima, alguma configuração ótima, tá? Alguma atribuição ótima, e aí você vai aplicando respostas ótimas. Tá? Faz a dinâmica de resposta ótima. O makespan nunca vai aumentar quando você fizer isso. Tá? Por quê? A gente está andando de lexicograficamente menor para lexicograficamente menor. Então, o maior valor, que vai ser o cara da primeira posição do vetor, lá de cargas ordenadas, ele só pode diminuir, nunca pode aumentar. Tá? De fato, ele não vai nem diminuir, porque a gente já sabe que está numa solução ótima. Tá? Então, ele nunca vai aumentar e a gente vai ter um equilíbrio. Então, a gente consegue achar um equilíbrio que tem makespan mínimo. Então, o preço da estabilidade é 1 para esses jogos. E agora o que a gente precisa olhar é o preço da anarquia. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo onde o preço da anarquia pode ser alto. Eu tenho duas máquinas, elas têm a mesma velocidade 1, e eu tenho duas tarefas W1 e W2 com peso 2, e duas tarefas W3 e W4 com peso 1. Tá? Então eu posso colocar a tarefa vermelha é a tarefa de peso 2, a tarefa verde é a tarefa de peso 1. Tá? Eu posso colocar essas duas tarefas em cada máquina dessa forma, uma vermelha e uma verde em cada máquina. Tá? E eu vou ter makespan igual a 3, né? Porque isso daqui está contribuindo com 2, isso daqui está contribuindo com 1. Então a carga é 3 de cada uma das máquinas. E não dá para fazer melhor do que isso, tá? Se você pensar todas as atribuições aqui, você vai ver que não dá para fazer melhor do que isso. Mas eu posso também ter essa atribuição, as duas tarefas de peso 2 na mesma máquina e as duas tarefas de peso 1 na mesma máquina. Tá? E aí, meu makespan é 4, né? Porque a máquina mais pesada é essa, com carga 4. Tá? E isso é um equilíbrio. Por quê? Essas verdes não querem migrar para cá, porque migrar para cá só vai piorar para elas. Né? Hoje ela está numa máquina com carga 2, e se ela migrar, ela vai para uma máquina de carga 5.
né? Porque ela viria aqui em cima e daria assim. E essa tarefa não quer migrar para cá. Porque hoje ela está numa máquina de carga 4 e se ela migrar para cá, a gente vai ficar com uma máquina de carga 4. Ela vai ficar numa máquina de carga 4. Tá? Então ela também não quer migrar. Então o preço da anarquia, quando a gente tem duas máquinas, tem que ser pelo menos 4 terços. Certo? Esse 4 dividido por esse 3. Poderia ser pior, a gente podia ter outros jogos de duas máquinas que dessem uma razão pior do que 4 terços. Tá? Mas não é o caso. Se a gente tem máquinas idênticas, o teorema é o seguinte. Quando você tem M máquinas idênticas, o preço da anarquia é 2 menos 2 sobre M mais 1, tá? Querendo dizer que pode ser melhor do que 2, mas vai para 2 quando o M cresce. Tá? Quando o M vai para infinito, dá 2. E a prova é o seguinte, pega um jogo genérico, tá? Com N jogadores, M máquinas e W são os pesos das tarefas. Os S eu não preciso dizer, porque os S, as máquinas são todas idênticas com velocidade 1. Tá? Considera uma atribuição em equilíbrio A. E aí, nessa atribuição em equilíbrio A, pega a máquina que tem a carga máxima. Tá? Se tiver empate, não tem problema, escolhe alguma máquina que tem carga máxima em A. Aqui está definindo o makespan. E aí, nessa máquina com carga máxima, pega uma tarefa e estrela que tenha menor peso entre todas as que estão nessa máquina. E eu vou denotar por LJ a carga da máquina J no A. Tá? Se nessa máquina J estrela que você escolheu, né, que tem carga máxima em A, só tiver a tarefa estrela, então o custo dessa atribuição, né, que é a carga, que é a carga da J estrela, que como você só tem a tarefa I é igual a o peso da tarefa estrela, vai ser igual ao ótimo. Por quê? O ótimo, ele precisa realizar pelo menos a tarefa estrela. Então o ótimo, ele vai ter carga pelo menos WI estrela. Tá? Então você sabe que o ótimo do jogo é maior ou igual do que WI para todo I. Tá? Então, o ótimo do J é maior ou igual a W para todo I, porque todas as tarefas precisam ser realizadas por alguma máquina, cada máquina tem velocidade 1. Então você vai gastar pelo menos esse tempo para executar. Agora, se tem pelo menos duas tarefas em J estrela, como I estrela é a tarefa mais leve, a gente sabe que o peso de I estrela é menor ou igual do que metade da carga de J estrela. Tá? Porque se não fosse, chegaria numa contradição, né? Ela é a mais leve, então tem uma outra com peso maior ou igual a dela, tá? E aí você somaria e daria mais do que a carga da máquina, né? E a gente sabe que a J estrela é a máquina com maior carga, tá? Então que LJ estrela é de fato igual ao custo do A. Então a gente obtém isso, que o peso da estrela é menor ou igual do que o custo de A sobre 2.
Além disso, você não tem nenhuma máquina que tenha carga menor do que a carga da J estrela menos o peso dessa tarefa. Se você tivesse essa tarefa e estrela, ela ia querer mudar para essa máquina, né? Porque você teria LJ menor do que LJ estrela menos WI estrela, né? Então, se ela migrasse para a máquina LJ, a carga da máquina LJ aumentaria em WI estrela, mas ainda ficaria menor do que LJ estrela, né? E isso não seria um equilíbrio. Então a gente sabe que não tem carga, não tem máquina com carga menor do que LJ estrela menos WI estrela. Ou seja, para toda máquina J, a gente tem que a carga da máquina J é maior ou igual do que a carga da máquina J estrela menos W estrela. A gente sabe que LJ estrela é o mexpan de A, né? Então é o custo do A. E que WI estrela tinha peso menor ou igual do que metade do custo do A, né? Então a gente tem que a carga de qualquer máquina é pelo menos metade do custo de A. E o ótimo, ele precisa executar toda essa é a carga total das tarefas, nas M máquinas, né? Então a melhor coisa que ele poderia fazer é conseguir distribuir igualmente cada uma dessas, conseguir distribuir igualmente a carga das tarefas nas M máquinas. Não dá para ele fazer melhor do que isso, tá? É só você pensar que, se você pensar uma coisa visualmente, a gente teria uma coisa que, quando isso daqui é atingido, é porque todas as máquinas estão com a mesma carga. Se o ótimo conseguir fazer isso, ok, isso aqui daria com igualdade, mas de uma forma geral pode ser que ele não consiga. Então você vai ter máquinas com menos carga e máquinas com mais carga, e aí o ótimo vai ser a carga mais pesada. Bom, e se você somar o peso das tarefas, todas do seu jogo, isso daí também é igual ao peso, a soma das cargas, certo? Porque toda máquina tem velocidade 1, né? Então você sabe que LJ lá é igual àquele somatório de WI sobre SI, desculpa, WI SJ, né? Esse SJ é 1, tá? E aí das tarefas I, tal que a de I é igual a J, né? Tá? Então essa é a carga. Então se você somar a carga de todas as máquinas, você vai ter somado o peso de todas as tarefas. Tá? Por isso que esse cara é igual a esse cara aqui. Bom, mas o que a gente sabe? A gente sabe que tem uma máquina, que é a J estrela, que LJ é igual ao custo A, certo? E a gente sabe que todas as outras máquinas J, a carga dela é pelo menos metade do custo de A. Então, as M menos 1 máquinas que sobram tem carga pelo menos custo de A sobre 2. Tá? E aí você reorganiza essa expressão aqui, né? E chega que o ótimo é maior ou igual do que M mais 1 vezes o custo do A dividido por 2M. Tá? Então, usando esse fato, a gente consegue obter que o custo do A é menor ou igual do que 2 vezes menos
2 menos 2 sobre m mais 1 vezes o OPT do J. Tá? Então, só reescrevi isso daqui para cá. Tá? Então, a gente sabe que o custo de qualquer equilíbrio, inclusive o pior equilíbrio do jogo, é menor ou igual do que esse número vezes o ótimo. Né? Então, quando eu fizer custo de A pelo ótimo, vai dar menor ou igual do que esse 2 menos 2 sobre m mais 1. E olha só, para m igual a 2, a análise que eu fiz é justa. Porque olha só, voltando aqui na prova, tem vários lugares que eu escrevi maior ou igual, né? Muitos lugares eu escrevi maior ou igual, e na verdade podia ser de fato menor, né? Então podia ser que eu estivesse falando que o preço da anarquia é 2 menos 2 sobre m mais 1, mas ele fosse menor do que isso. Por exemplo, ele fosse 3 meios, ou ele fosse 1. Tá? Então essa prova podia estar com uma folga na hora que eu fiz as contas. Né? Eu fui acochambrando aqui na hora de fazer esses cálculos e eu podia ter liberado demais na hora que eu fiz essas desigualdades. Tá? Só que para m igual a 2, essa análise tá justa. Tá? Existe um jogo onde aquelas desigualdades batem com igualdade. Tá? Porque a gente viu um jogo onde o preço da anarquia do jogo, né, a razão do pior equilíbrio pelo ótimo era 4 terços, e isso dá exatamente essa expressão do teorema, da preposição, quando o m é igual a 2. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai ver que dá 4 terços. E, na verdade, essa análise é justa não só quando eu tenho duas máquinas, mas quando eu tenho m máquinas. Tá? Então, eu vou deixar de exercício para vocês mostrar um exemplo de um jogo com m máquinas, m arbitrário, tá? Onde esse jogo tem um equilíbrio, tá? Que ele é 2 menos 2 sobre m mais 1 vezes o ótimo desse jogo. Então aí eu consigo dizer que o preço da anarquia é de fato igual a esse número. Tá? Sem essa parte, sem resolver esse exercício, eu só saberia que o preço da anarquia é menor ou igual do que isso. Tá? Só que esse exercício é o que vai me dizer que o preço da anarquia é maior ou igual do que isso, e aí eu vou concluir que é de fato igual. Bom, eu tinha falado que a gente tinha duas perguntas. Uma é quão ruins são os equilíbrios. Então a gente já viu que para máquinas idênticas eles podem ser até duas vezes o valor da solução ótima. E outra pergunta é quanto tempo demora para chegar no equilíbrio. Tá? Então, para máquinas idênticas, a gente consegue fazer uma sequência curta, tá? Polinomial, de melhoras a partir de qualquer atribuição inicial. Tá? Então você podia coloca todo mundo na primeira máquina e aí a gente vai migrar os jogadores entre as máquinas usando dinâmica de resposta ótima e a gente vai chegar num equilíbrio rápido. Tá? Então o que a gente vai fazer é usar a política de resposta ótima de peso máximo. Tá? É o seguinte, você tem uma atribuição qualquer que não é um equilíbrio, então tem alguma tarefa que está insatisfeita que quer migrar de máquina. Tá? Então, entre todas as tarefas que estão insatisfeitas, pega aquela de peso máximo. Tá? Se tiver desempate, pega qualquer uma delas. Desculpa, se tiver empate, pega qualquer uma delas. Tá? Desempata de qualquer forma. Digamos a de menor índice. Tá?
Então pega essa tarefa só e muda ela para a melhor máquina para ela. Se tiver empate entre as máquinas também, migra, digamos, para de menor índice que for melhor. Bom, o teorema é o seguinte: essa política de resposta ótima, né, essa dinâmica de resposta ótima que eu estou fazendo, de peso máximo, porque eu estou pegando sempre a tarefa insatisfeita com maior peso, ela vai achar um equilíbrio depois de no máximo n passos. Então, tempo linear. E a prova é a seguinte: como a gente tem essa noção de tempo, passos, etc., ao invés de só denotar a carga da máquina J como LJ, eu vou denotar por LJT a carga da máquina J no tempo T. Bom, e digamos que a minha política de resposta ótima de peso máximo escolheu a tarefa I para migrar de uma máquina J que ela estava para a máquina J estrela nesse tempo T. Tá? Agora, vamos olhar para uma tarefa K em J estrela, tá? Que ela se tornou insatisfeita nesse tempo mais 1. Porque, afinal de contas, ela estava numa máquina, né? E ela estava em J estrela e a carga de J estrela aumentou quando o I foi para lá. Então ela pode agora ter ficado insatisfeita. Antes podia ser que ela não estava insatisfeita. Quer dizer, eu estou supondo que ela não estava insatisfeita. E agora ela olha para a máquina que ela está falando. Agora a máquina está muito pesada porque I migrou para cá. Tá? Então digamos que ela ficou insatisfeita e ela quer migrar para a máquina J. Tá? Então o que a gente sabe? A gente sabe que a a tarefa K está insatisfeita e prefere a máquina J nesse tempo T mais 1. Então, isso daqui é a carga da máquina J, né, que é para onde ela quer ir. Quando ela for para lá, o peso, a carga da máquina J vai aumentar em WK. Não aumentou ainda porque ela ainda não migrou. Tá? E isso daqui essa soma é melhor do que a carga da máquina que ela está agora. Por isso que ela quer migrar. Tá? Essa é a hipótese que eu tenho. Bom, mas a carga da máquina J estrela no tempo T mais 1 é a carga que a máquina J estrela tinha no tempo T, mais o peso da tarefa I, porque a única coisa que aconteceu do tempo T para o tempo T mais 1 foi a tarefa I migrar para essa máquina J estrela. Certo? E a tarefa I ela prefere a máquina J estrela do que a máquina J. Foi por isso que ela migrou. Certo? Então ela prefere ir para a J estrela, né? Então a carga de J estrela mais o peso dela do que o peso que ela tinha na máquina J, tá? Do que a carga que ela tinha na máquina J. Tudo bem? E qual que é a relação entre a carga da máquina J no tempo T e a carga da máquina J no tempo T mais 1? Bom, se você pegar a carga da máquina J no tempo T mais 1 e somar o WI, é como se você desfizesse o I ter saído da máquina J. Então você obtém a carga que tinha a máquina J no tempo T. Tá? Então, eu tenho uma tarefa K que ficou insatisfeita e, em particular, ela quer vir para a máquina J, que é a máquina onde o I estava. Então, um caso particular, a gente vai ver os outros casos. Ou seja, o que a gente concluiu aqui? A gente concluiu que LJT mais 1 mais WK é menor do que LJT mais 1 mais WI, ou seja, que WK é menor que WI. Tá? Então, quando a tarefa I migrou, ela pode ter deixado a tarefa K insatisfeita e com vontade de ir para a máquina J, que é onde a I estava. Mas se isso acontece,
é porque essa tarefa K era mais leve do que a tarefa I. Tá? Então ela só pode ter tornado insatisfeita uma tarefa com peso menor do que o peso dela. Outro caso. Então, a tarefa K ela ficou insatisfeita, só que ao invés de querer migrar para a máquina J, que é a máquina onde o I estava, ela quer migrar para uma outra máquina, uma máquina J'. Tá? E digamos que essa tarefa K ela tem peso maior ou igual do que o peso da tarefa I. Tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a gente sabe que WK é maior ou igual do que WI, então essa expressão aqui é verdade, certo? Só somei LJ' dos dois lados. E a gente sabe que a carga da máquina J' não mudou do tempo T para o tempo T mais 1, certo? Porque as mudanças de carga aconteceram na máquina J' e na máquina J. A J' ela é diferente da J e da J', certo? Então, a carga dela nos dois tempos são iguais. E a gente sabe que a tarefa K ficou insatisfeita no tempo T mais 1. Então, ela prefere ir para a máquina J' do que continuar em J' no tempo T mais 1. Tá? E a gente sabe que o que mudou da carga de J' no tempo T mais 1 para o tempo T é que a carga dela aumentou em WI, porque a tarefa I foi para essa máquina J'. Tá? O que a gente concluiu? A gente concluiu o seguinte, que no tempo T, o jogador I preferia a máquina J' do que a máquina J', certo? Se ele tivesse, se ele saísse de J para ir para J', seria melhor do que ir para J'. Isso é uma contradição porque o jogador I ele migra para a melhor máquina dele, tá? O que seria melhor para ele. E aqui a gente concluiu que J' seria melhor. Tá? Então esse caso não acontece. Não tem nenhuma tarefa K que fica insatisfeita no tempo T mais 1 que queira migrar para uma máquina J' e que tenha peso maior ou igual do que essa tarefa I. Deixa eu só voltar para mostrar a diferença entre esses dois casos rapidinho. Tá? Então, a gente concluiu o seguinte, se uma tarefa que está em J' ficar insatisfeita no tempo T mais 1 e quiser ir para a máquina J, ela tinha peso menor do que WI, certo? E depois a gente viu que não pode acontecer de uma tarefa mais pesada do que I querer ir para uma máquina J', tá? Então ela tem que ser mais leve do que I para ir para uma máquina J'. Então, o que a gente viu até agora é que uma tarefa que está na J' só pode ficar insatisfeita sendo mais leve do que WI. Bom, mas e tarefas que não estavam em J', tá? E ficaram insatisfeitas? Bom, então pode ser que aconteça o seguinte, ela está em J', que não é nem J', nem J. E aí, quando a tarefa I migra de J para J', a carga de J diminui e agora a tarefa K quer sair de J' e ir para J. Tá? Bom, a gente sabe que a carga de J' não mudou, porque não é nem J' nem J. E a gente está dizendo que ela ficou insatisfeita,
certo? E se ela ficou insatisfeita, ela só pode ter ficado insatisfeita agora porque a carga da máquina J diminuiu. Tá? Então ela prefere a máquina J do que a que ela está. E qual é o peso da máquina LJ no tempo t? Desculpa, no tempo t mais 1? É o peso da máquina J no tempo t menos o peso da tarefa I. Tá? Então a gente pode escrever essa igualdade. E como a tarefa I prefere a máquina J estrela no tempo t, a gente sabe que essa carga LJT é maior do que LJ estrela T mais WI, tá? Que some por causa desse menos WI aqui. Então a gente conclui essa expressão aqui. Tá? Bom, mas então a tarefa K já estava insatisfeita no tempo T. Tá? Então não posso, nenhuma tarefa em outra máquina que não tenha a ver com J estrela e J pode ficar insatisfeita no tempo t mais 1 sem estar insatisfeita antes. Tá, então o que a gente conclui disso? A gente conclui que quando uma tarefa migra, ela só pode tornar insatisfeitas, certo? Tarefas que estavam satisfeitas e ficaram insatisfeitas agora, só tarefas que têm peso menor do que o dela. Tá? Então, depois que uma tarefa migra, ela nunca mais fica insatisfeita. Né? Porque eu pego a de maior peso, que estava insatisfeita, migro ela, certo? As outras que estavam insatisfeitas antes tinham peso menor ou igual, e as que se tornam insatisfeitas têm peso menor. Então, essa tarefa nunca vai ficar insatisfeita porque outra tarefa migrou, certo? Porque as próximas a migrarem só podem ter peso menor ou igual do que o dela. Tá? Então, com isso, cada tarefa migra no máximo uma vez. Então, o equilíbrio é atingido em no máximo N passos. Na próxima aula, a gente vai ver casos de máquinas relacionadas, tá? Eu vou colocar em um vídeo separado.